Seja convosco. Meus irmãos, noite quente, noite bastante calor, mas nós estamos aqui mais uma vez para cultuar, para ouvir aquilo que Deus, principalmente, para adorar a Deus, para prestar o nosso culto, a nossa adoração, mas principalmente, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Então esse é o momento de nós nos abrirmos para receber aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Nossos ouvidos têm que estar atentos. O próprio Senhor Jesus falava várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, no Apocalipse foi falado ali ao João, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nessa noite, irmãos, eu queria que você abrisse comigo aí a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 29, Isaías, capítulo 29, Isaías, capítulo 29, no versículo 13, Isaías, profeta, grande profeta, um dos profetas maiores, capítulo 29, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, o profeta dizendo, com boca sendo boca de Deus ali, ele diz o seguinte: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Só até essa parte. Pode se sentar, você que está aqui. Você que está em casa também pode se sentar. Irmãos, se nós falarmos aqui, nós falamos muito de adoração, não é verdade? Nós falamos muito de adoração. Acho que é uma palavra que não tem um culto que passa sem a gente falar de adoração, não é verdade? Acho que não tem um culto que nós nos reunimos e pode procurar os vídeos aí, vai ter todos, nós vamos estar falando nós falamos sobre adoração. E quando se fala de adoração, talvez a primeira coisa, eu falo por mim, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém com os braços erguidos, reverenciando a Deus, ou, adorando a Deus de alguma forma, talvez cantando, E só que a adoração ela é isso, mas ela vai um pouco mais além. Por exemplo, se você pegar os termos prestar culto, render uma homenagem e servir, isso também pode ser dado como um sinônimo de adoração. Prestar culto a Deus, servir a Deus, render uma homenagem a Ele, homenagear a Deus, falar assim, não, eu quero dedicar um tempo aqui, falando daquilo que Deus fez, ou seja, homenageando a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Isso é adoração. E é interessante que o texto que eu li aqui, ele fala sobre adoração. Não da forma como a gente talvez esperava que fosse, A adoração é falar assim, louvai ao Senhor, bendizei o seu santo nome, sim. Mas esse texto de Isaías 29, ele fala de uma adoração que não é a adoração que Deus espera. E para você ter ideia de como isso é importante a gente ter em mente isso, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas é importante talvez você ouviu, mas precisa reforçar isso no seu coração, no seu espírito, para que você continue praticando, vivendo isso. Mas isso é tão importante que Jesus nos alertou também a respeito disso. Jesus parafraseou, Ele citou o profeta Isaías. Em Mateus 15, versículo 9, Jesus disse que é possível alguém prestar uma adoração que não vale para nada, que é inútil. Olha para você ver, Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus 15, versículo 9. Jesus fala assim,
ele, depois de falar várias coisas ali para os anciãos, né, aliás, para os escribas, fariseus, ele falar várias coisas pesadas para eles, ele fala no versículo 9 o seguinte, versículo 8 e 9, ele fala assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus foi lá no profeta Isaías e citou o texto dele, porque como muito conhecedores da lei que eles eram, eles iam falar: olha, para ele está falando do que o Isaías falou, olha para você ver. Então existe a possibilidade de alguém adorar, mas essa adoração dele ser inútil, não vale nada. É como se a pessoa fosse ali, construísse uma coisa muito grande, muito ali, mas não presta para nada. O que é que eu faço com isso? Não faço nada com isso, é inútil. Então Jesus, ele nos alertou com relação chamando a atenção dos fariseus, ele nos alertou para algo que nós precisamos nos atentar, que é nós avaliarmos aquilo, a forma como nós estamos prestando a nossa adoração. Porque pode acontecer de eu estar, eu falo por mim, de eu estar, estou achando que eu estou adorando da forma correta, achando que eu estou fazendo a coisa como deveria fazer, mas depois Deus virar para mim e falar assim: peraí, para que você está fazendo isso aí? Não está sendo inútil, você não está valendo de nada isso aí, você está perdendo seu tempo, vamos dizer assim. Mas isso é importante para nós sabermos, irmãos, para que a gente possa, se existe uma adoração inútil, que ela não vale para nada, que ela é vã, então existe a adoração que vale a pena, que é útil para alguma coisa, que vai agradar a Deus, que vai realmente fazer com que Deus vire seus olhos para aquela adoração, não para a adoração em si, mas para o adorador, e fazendo da forma como deveria, está fazendo certo, Então, e aí como que nós vamos contextualizar isso? Se você pegar a história de Moisés ali, ele e Faraó, você coloca assim, Moisés versus Faraó, você vai encontrar ali algumas coisas que são estratégias, que são artimanhas do inimigo, que personificado ali em Faraó, Faraó representava quem? Representa o príncipe desse mundo. Quem que é o príncipe desse mundo, de acordo com Mateus 12:31? O próprio diabo, já o príncipe desse mundo, Então, quer dizer, o inimigo, ele tenta usar artimanhas para tentar invalidar a minha adoração e a sua adoração. Ele tenta fazer com que você chegue lá no final, tenha ali realmente um carimbo ali de utilidade para aquela adoração que você está prestando. Então, nós precisamos saber isso para quê? Para que a gente possa combater, para que a gente possa saber como realmente fazer da forma correta, para que assim possamos prestar a verdadeira adoração ao nosso Deus. Então você vai ver ali no livro de Êxodo, em vários momentos, o que Moisés dava para o faraó e falava para ele? O que Deus mandava ele falar? Deixa o meu povo ir. Falando como boca de Deus, chegava assim: deixa meu povo ir, para quê? Para me prestar culto. Então, era uma ordem de Deus ali a Faraó, falando assim: olha, se você não deixar, vão vir pragas sobre você, porque você está indo contra o mandamento do Senhor, que Ele é totalmente soberano. Então, ir contra o mandamento de alguém que é soberano, não vai dar bom, vai dar ruim. Mas então, se você pegar no livro de Êxodo, no capítulo 5, versículo 1, então, Moisés chega para Faraó e fala: olha, deixa meu povo ir para me adorar, falando como boca de Deus. E aí o Faraó fala assim: esse pessoal está muito à toa, esse pessoal está muito à toa para pensar em ir e adorar a Deus, esse povo está muito à toa. Sabe o que eu vou fazer? Aumenta o trabalho deles, aumentou a carga de trabalho, e isso fez o pessoal ficar meio nervoso com isso, Então, fez com que, Êxodo capítulo 5, Êxodo 5, versículos 6 e 7, nós vamos encontrar aqui, eu vou ler para os irmãos, Êxodo 5, versículos 6 e 7, diz assim,
E naquele mesmo dia, versículo 6, naquele mesmo dia deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Ou seja, o pessoal trabalhava para o Faraó, eles iam ali, entregavam a palha, e o povo fazia tijolos com ela. Só que ele falou: não, agora vai ser o seguinte, eles vão ter que buscar a palha também. Aumentou o trabalho deles. Então começou o quê? Começou um endurecimento. Começou a haver ali o quê? Uma resistência da parte de Faraó para falar assim: olha, esse povo não vai sair daqui de jeito nenhum, são meus escravos e não vão sair da escravidão de jeito nenhum. Então começa ali um embate. E então você vai ver ali Moisés chegando com outras propostas, né? Aliás, sempre com a mesma proposta, né? Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir, sobre a pena de que, se você não deixar, vão vir outras pragas, né? Para que você possa ver que realmente você não está brincando, não é com qualquer Moisés da vida, não. Você está brincando, está mexendo com Deus. E aí, nessa segunda investida de Moisés ali sobre Faraó, a ordem de Faraó, né, a contraproposta de Faraó, falando assim: olha, esse povo realmente está querendo sair mesmo, eles estão querendo ir para lá. Sabe o que eu vou fazer? Eles estão querendo adorar. Então Faraó vira para eles e fala o seguinte, então, no versículo 25 de Êxodo 8, fala assim: faz o seguinte, adorem aqui mesmo no Egito, né? Não precisa ir para o deserto, não, faz o seguinte, arruma um lugarzinho aí para vocês aí, e adorem aqui mesmo. Irmãos, e quantos têm aceitado essa proposta do inimigo? Infelizmente, quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes nós permitimos adorar, sob o pretexto de estar adorando no Egito? E o Egito prefigura o mundo, o Egito prefigura esse sistema perdido, esse sistema que caminha para a perdição, esse sistema que caminha para o inferno, para o lado esquerdo, né, da condenação. O Egito no sentido, né, aqui no sentido figurado aqui, prefigura o mundo. Então não tem como, né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 que não há consenso entre trevas e a luz, não há consenso. Não tem como servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Então essa adoração, se ela for feita no terreno do Egito, ela é inválida. Ela não vale para nada. Então isso é quando eu estou aqui na minha vidinha aqui, fazendo o que eu quero, né? Eu não quero saber, eu vou viver na minha vida, mas quero falar assim, não, mas de vez em quando eu vou lá e eu vou na igreja, né? Eu vou ali, eu oro, faço uma oração, mas se eu continuo com os mesmos comportamentos mundanos que me caracterizam como sendo alguém do Egito, alguém do mundo. Então não podemos aceitar de forma alguma essa proposta. Não podemos. Não há consenso, não há consenso entre o mundo e a luz, né? O mundo e o mundo de Deus, né? O reino de Deus e o mundo, entre a luz e as trevas, não tem como, né? Mas é a proposta com o inimigo, ele chegou, né? É uma proposta até mais pesada, né? Porque tipo assim, não, no Egito não tem jeito, mas tudo bem. O que aconteceu? Moisés voltou, falou assim: não aceitamos, não vamos adorar a Deus aqui de jeito nenhum. Você está maluco? Não vamos mesmo. E aí o que o faraó fez? Aceitou de boa, então vai? Não. O faraó falou: então beleza. Pensou em, né? O inimigo com certeza soprou no ouvido dele ali alguma proposta que talvez o povo pudesse aceitar. E eles vêm com uma nova proposta. E aí Moisés, né? Aliás, faraó fala o seguinte: então, tudo bem, gente. Vocês não querem ficar aqui no Egito, não? Então podem ir lá para o deserto, mas vocês não vão muito longe, não. Fica por perto e ora por mim também. E pedindo oração por ele ainda. Ele falou assim: olha, gente, não vai muito longe. Gente, o que significa isso? Lendo, né? Espiritualmente você é como se fosse uma pessoa que ela está meio lá e meio cá, né, pastor? Ela está assim, na divisa ali entre o mundo e o mundo de Deus, né? E a igreja, né? Eu não vou dizer igreja porque não é só o fato de estar na igreja, mas a questão é entre a pessoa que ela está dividida entre dois caminhos, fica cocheando ali entre dois caminhos, e não tem possibilidade, né? Tem uma certa ilustração, que eu vou ser bem breve nela, mas ela é o seguinte: tem uma pessoa
sentada em cima do muro, ela está em cima do muro, e aí tem uns anjos, né, umas pessoas com uma Bíblia na mão, umas pessoas falando para aquela pessoa que está em cima do muro: vem para cá, vem para o nosso lado, desce daí do muro, vem para cá. E aí, né, aquela pessoa está ali em cima, ali, vendo essas pessoas querendo ajudar, né, querendo que elas vão para lá, e do lado de cá, do outro lado, vários demônios, né, pessoas más ali, e ele falando para elas assim: olha, vocês não vão me convidar também para ir para o lado de vocês, não? Né? E aí aquelas pessoas, aqueles demônios, aquelas pessoas más ali, né, sobre a influência do inimigo ali, elas falam assim: não vão te convidar não, porque o muro é nosso. O muro é nosso. Então, quer dizer, a dúvida, né, o meio termo é do inimigo, a dúvida não é de Deus, né? A fé, ela é inimiga da dúvida. Então, quem está no meio termo, quem está no meio, né, em cima do muro, está do lado, né, está do lado da perdição. Então não fique na dúvida, não fique no meio termo, não fique em cima do muro, porque essa é uma das propostas do inimigo, de tentar enganar. A pessoa está pensando que está, não, mas de vez em quando eu vou ali, de vez em quando eu faço a minha oração, de vez em quando eu faço isso, mas ela ainda não se decidiu, ela ainda está completamente em cima do muro. E essa é uma proposta do inimigo né, no caso aqui para Moisés. E Moisés, como homem de Deus, o que ele fez? Não aceitou. Assim como cada um de nós, né? Nós temos que realmente rejeitar esse tipo de proposta, porque nós temos que tomar a nossa decisão, irmãos. A falta de uma decisão tomada é uma indecisão. A falta de tomar essa decisão é algo que já nos condena, né? Já nos condena. Nós temos que tomar a nossa decisão de andar do lado do Senhor e realmente não flertar com o mundo. A amizade com o mundo é o quê? Ela é inimizade contra Deus, diz o 1 João. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Então, por isso, nós não podemos aceitar a proposta do inimigo, né? Do faraó, para nós irmos, não vou muito longe, não. Por que não é para ir muito longe? Porque é fácil da pessoa voltar, né? Mas nós temos que tomar nossa decisão e não aceitar a proposta do maligno, amém? Irmãos, uma outra coisa, né? Aliás, eu falei aquela hora lá que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, é Tiago 4,4, tá? Não é 1 João não. E aí, beleza, aí vamos começar agora. O faraó ali, ele começa a fazer algo mais sutil, algo que fica muito próximo de ser algo válido, mas que não é válido, mas que não adianta, não é suficiente. Numa outra proposta que Moisés faz, ele fala o seguinte, Êxodo 8:28, Faraó fala o seguinte, diz Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor no deserto, somente que indo, não vades muito longe. Na verdade, isso aqui foi a outra, né? É só para ver se vocês estão prestando atenção, né? Ele falou o seguinte: olha, vocês podem ir sacrificar, podem ir, vocês vão, mas vocês vão só os homens, e a família vai ficar para trás, né? As mulheres e crianças vocês não vão levar não, vão continuar como nossos escravos, vão só os homens, vão lá, pega lá e vão no deserto. E aí, irmãos, o que isso prefigura? O que isso prefigura? Eu já presenciei situações onde a pessoa, ela fala assim: ah, não, eu vou para a igreja, estou nem aí para minha família não, eu vou para a igreja. Mas esse estou nem aí, no sentido de que ele está meio que deixando de lado a sua família, ele está abandonando, no sentido, e Paulo fala isso, fala que aquele que abandonou os seus, né, negou a fé, aquele que abandonou os seus, a sua família, ele negou a fé, e ele é pior do que o incrédulo, ele é pior do que o incrédulo. Então não é que ele é igual ao incrédulo, ele é pior. Por quê? Porque ele conhece a palavra, ele sabe da verdade, mas ele está ignorando, ele não está aplicando, praticando, vivendo a verdade. Então o que ele está fazendo? Ele está deixando a família dele de lado, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que está ignorando. E nós temos que saber definir as prioridades, irmãos. Nós temos que saber definir prioridades. Nós temos que, Josué capítulo 24, versículo 15, Josué, ele faz uma declaração seguinte: portanto, né, ele fala assim: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. No meio ali de uma dúvida que estava tendo, né, de falar sobre assim, como é que não, né, vai servir todo mundo, não vai servir todo mundo, como é que vão fazer? Josué falou assim: olha, eu não tenho, para mim não tem outra alternativa. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, isso está falando de um compromisso que cada um tem, de buscar por meio do exemplo, por meio de uma vida, né, de um comportamento, de palavras, de atitudes, de ações, ganhar as outras pessoas da sua família para o Senhor. Paulo orienta ali, né, as mulheres casadas que o marido não é crente, né, que não é cristão. Ele falou assim: olha, porte-se muito bem, né, na palavra, andando com decência. Por quê? Porque os maridos vão ser ganhos com o quê? Com a palavra. Ou seja, eles nem precisam falar nada, eles vão ver na vida dela que ela mudou, que ela realmente é diferente, e aí ele vai procurar saber, né, quem é esse Jesus que essa mulher serve. Antigamente essa mulher bebia, antigamente essa mulher vivia xingando, essa mulher vivia para lá e para cá, agora ela ouve louvores, ela canta a Deus, ela faz as coisas para Deus. Eu preciso saber quem é essa pessoa que transformou a vida dela. E aí ela vai ser, né, aquele homem vai ser ganho, e o contrário também é verdade. Então, irmãos, Deus ele chama famílias. Quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, pega, né, não vai sozinho não, pega você e quem? E a sua parentela. Então Deus tem um projeto com famílias, irmãos. Deus tem um projeto, e nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que estão querendo adorar a Deus da melhor forma possível, da forma como deveria ser, como deve ser, nós temos que prezar pela nossa família, amar os nossos filhos, amar a nossa, né, a companheira, precisamos, o pai, aquele filho, né, ele tem que amar o pai, tem que obedecer, tem que respeitar, porque existem mandamentos para aqueles que praticam essas coisas. Mandamentos que você vai ser abençoado se você obedecer os seus pais, obedecer a mãe, né? O marido tratar bem a mulher amar o marido. Então, irmãos, nós precisamos entender que existe uma proposta do inimigo de que você continue caminhando sozinho, deixe a sua família para lá, e pensa, né, e fica aquele pensamento: não, deixa minha família para lá, ela se vira e eu vou buscar a Deus, eu vou adorar a Deus. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Isso é uma enganação do inimigo. Isso é o inimigo tentando implantar para destruir as famílias, para destruir os lares, colocar um racha, colocar ali situações que vão fazer você pensar que você está adorando de verdade, mas você não vai estar. Amém? Então, leve sua família para Deus, né? Conduza sua família. Você não vai ser responsável pela salvação deles, mas como disse Paulo ali, né, crer no Senhor Jesus e o que mais? Será salvo tu e a tua casa. Não é automático, né? Não é automático, porque não é o fato de eu ser cristão que automaticamente a minha família toda vai ser salva, não, mas já é uma grande possibilidade, porque me vendo como espelho, me vendo como um imitador de Cristo, me vendo como alguém que está andando na presença do Senhor, automaticamente os meus filhos vão ver em mim esse exemplo. Eles vão ver, né, alguém que está buscando, então eles também vão querer fazer isso, a esposa, o marido e assim por diante. Então você vai ser responsável pela salvação, né, no sentido de você vai ser responsável por que essas pessoas elas busquem ser salvas em Cristo Jesus. Então sai para lá, diabo, sai para lá, Faraó, com essa proposta de que nós, né, abandonemos a nossa família. De jeito nenhum, né? Como Josué, nós vamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Amém? Então, sai para lá com essa proposta, diabo, e nós vamos cumprir o propósito de Deus na nossa família. Amém? Uma outra proposta. E aí, beleza? O Faraó resistiu, né? Pronto, não vou fazer mais nada, pode não. Ele continua. Irmãos, o que isso quer demonstrar para a gente? O inimigo, irmãos, se ele tem uma qualidade, se é que ele tem uma qualidade, é que ele é persistente. Ele é persistente. Uma vez, um pastor perguntou para uma irmã assim, ele sabia que essa irmã era uma pessoa que ela realmente não falava mal de ninguém, não falava mesmo. Aí ele falou assim: eu vou conversar com ela. Falei assim: ô irmã, eu sei que a senhora não fala mal de ninguém, mas tem alguém que eu acho que a senhora não vai ter como não falar mal dele. O diabo. O que a senhora acha do diabo? E aquela irmã, ela veio e falou assim: sujeitinho trabalhador ele, né? Porque ele, irmãos,
ele vai continuar, irmãos. Né? Se ele tem uma qualidade, é essa de ficar tentando. Com Jesus no Getsêmani, né? Aliás, com Jesus ali no deserto, fala de 3 tentações, né? Mas na verdade tem um versículo que fala que terminadas várias provações, né, várias tentações, Jesus, né, o diabo abandonou Jesus, deixou Jesus para lá. Mas é porque o inimigo ele foi tentando, e ele vai continuar fazendo isso. Mas nós temos que perseverar. A palavra declara que, Mateus 24 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Se ele é persistente, nós temos que ser mais do que ele, porque aí nós vamos vencer na força e no poder da palavra. Ele não vai vencer, ele não vai conseguir nos derrotar, ele não vai conseguir nos destruir, não vai destruir a nossa família, ele não vai destruir a nossa adoração, ele não vai invalidar a nossa adoração, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos o quê? Perseverar. Já pensou se Moisés desiste, fala assim, não, esse faraó está muito duro, vou voltar para lá, vou cuidar das minhas ovelhas. Não, mas Moisés estava ali como um libertador, né? Personificando o próprio Cristo ali, nos libertando aquele povo e fazendo com que eles não fossem mais escravos do diabo, escravos do mundo. Amém? Então nós temos que persistir, resistir, continuar, não ceder, não deixar de lado e continuar. Amém? Irmãos, uma coisa que a proposta, né, a última proposta, vamos dizer assim, que o diabo fez ali, né, naquela ocasião que Faraó fez, falou assim, tudo bem, pode ir todo mundo, né, pode ir as pessoas, só que é o seguinte, vocês não vão levar nada, vocês não vão levar vocês não vão levar, né, gado, vocês não vão levar nada, ouro, prata, vocês não vão levar nada. E aí, o que Moisés fala? Mas não vai ficar uma unha, não vai ficar uma unha aqui nesse deserto. Nós vamos levar tudo. E ainda na autoridade de Deus, ele falou assim, vocês ainda vão nos dar coisas, prata e ouro, para nós levarmos e apresentarmos diante do nosso Deus. Na autoridade do nome do Senhor ele fez isso. E Faraó, era Deus falando, meu amigo, não tinha como. Eles passaram de casa em casa, e os egípcios entregando para eles ali prata, ouro e coisas para que fossem consagrados ao Senhor. Irmãos, o inimigo ele não quer que você se dê para Deus. Quando a gente fala de bens, a gente fala assim, é meu dinheiro, né? Meu salário, é um arroz, é um feijão. O arroz está, né, é um bem muito precioso, né? Mas a questão é essa, o inimigo ele não quer que a gente faça isso, porque é para nos dar a sensação seguinte, não, eu estou indo lá, eu estou orando, né? eu estou indo à igreja, eu sou frequentador nato, né? Eu estou lá toda quarta, todo domingo, na escola dominical, eu estou lá participando, mas a pessoa, ela está ali, ó, a mão fechada, né, pastor? Você falou que tinha um camarada que não dava, né, não contribuía com nada, né? Não abria a mão nem para dar tchau, né, pastor? E aí, então o que acontece? O inimigo ele quer nos enganar nesse sentido, irmãos. Irmãos, o pastor falou isso aqui no domingo, eu acho. Deus não precisa do meu dinheiro, irmãos. Se ele precisasse do meu dinheiro, ele estava mais ou menos enrolado, né? Mas ele não precisa do meu, do seu, do milionário, ele não precisa. Ele precisa do doador, ele precisa daquele que está entregando. Antes de Deus querer o seu bem, irmãos, ele, né, o seu bem, né, no sentido de manutenção da casa do Senhor, ele quer você. É o maior bem que ele deseja, é você, meu irmão. Por que Deus quer adoração? Aliás, por que Deus pede para que a gente adore? Não é por causa da adoração, Deus não é carente, irmãos. Deus não está lá esperando assim, não, alguém podia me adorar. Os romanos, não, os gregos, existe o Deus grego, né, o Zeus. E eu assisti um filme onde as pessoas começaram a falar mal de Zeus, começaram a criticar Zeus, e aí ele começou a fazer o quê? Começou a ficar fraco. Ele falou assim, olha, as pessoas não estão mais me adorando, as pessoas não estão mais me glorificando, me falando bem de mim. Aí ele começou a enfraquecer. E aí o Hades, que é o inimigo dele, né, um dos filhos dele na verdade, começou a ficar forte, porque as pessoas começavam a ficar com ódio de Deus. Mas Deus não é assim, meus irmãos. Deus não precisa da minha adoração para se sentir melhor. Ele quer que você adore, é por causa de você, Ele quer você, Ele quer o adorador. Eu falei disso na semana passada aqui na quarta-feira, né, no louvor. Deus, João 4, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade, é por causa do adorador, não é por causa da adoração. Deus, Ele me quer,
Quando eu estou adorando, eu estou entregando Ele a verdadeira adoração, seguindo toda essa orientação aqui, não aceitando as propostas. É isso que Deus quer. O que eu faço para adorar, seja cantando mal, com desafio, né? Lógico que a gente precisa prezar pela qualidade, mas não é isso que Deus está querendo. Deus não tá, adoração, Deus não está querendo que você fique cantando o dia inteiro, com os braços erguidos o dia inteiro. Não. Ele quer que você reconheça o senhorio dele né? O senhorio dele na sua vida, em todas as suas ações, na sua caminhada, no seu falar, no seu andar, no seu proceder, né? Sentado, levantado, em pé, deitado, né? Ou seja, da forma como você está, né? Da forma como você vive. Ele quer que você o coloque como Senhor dele nesses momentos, e aí você está o adorando. Então, irmãos, então, para que a nossa adoração não seja inútil, nós devemos atentar para a maneira que estamos conduzindo a nossa adoração, né? Ou seja, se ela está realmente pautada naquilo que a palavra declara, se nós realmente não estamos deixando o inimigo invalidar a nossa adoração, por meio dessas coisas que nós falamos aqui. Então, adore a Deus com seus bens, adore a Deus com a sua família, adore a Deus intensamente, não meio a meio, né? Por completo, não meio a meio, não um pouco lá no Egito e um pouco aqui não. Adore a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, porque é isso que Deus espera de nós. Ele quer a mim, Ele quer a você, Ele quer nos salvar. E quando você vê o propósito da adoração, era o que? Era redenção, era redimir o povo. O propósito da adoração era que o povo fosse cada vez mais livre das cadeias que os prendiam. Então, quando você adora a Deus, quando você vai adorando, você vai sendo liberto, você vai sendo arrancado, desarraigado dessa raiz do mundo e plantado junto aos ribeiros de águas profundas que é o Senhor. Amém, irmãos? Então, é isso que Deus quer de mim, quer de você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala de algo, como é a forma que eu tenho que me dar ao Senhor. Será que é só o corpo? Será que é só a alma? Será que é só o espírito que Deus quer? 1 Tessalonicenses 5, 23 fala assim, olha: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então é tudo. Se o homem é tripartido, ele é composto de espírito, alma e corpo, então Deus quer que a gente santifique em tudo. Então, em todos os aspectos da nossa vida, meu irmão, na família, com meus bens, inteiramente a Ele, porque esse adorador, Deus está olhando para ele e está aceitando a adoração dele. Ela não está sendo uma adoração inútil, ela está sendo uma adoração válida, e que Deus está olhando e vai realmente nos trazer redenção cada dia mais sobre a nossa vida. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu escrevi aqui: adoração verdadeira é quando, por meio de uma rendição ao Senhor, confessamos a Ele como Senhor das nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas escolhas, na nossa casa, né? Na nossa casa, por meio das nossas contribuições e em tudo na nossa vida. Amém? Então, Faraó, deixa meu povo ir para me adorar, né? Diz Moisés. E aí, por fim, foi o que aconteceu. Aquele povo saiu dali e aí nós vemos ali realmente a redenção acontecendo, né? A Páscoa, a passagem, o povo sendo liberto da escravidão das mãos de Faraó. E é o mesmo que acontece conosco. Enquanto você adora a Deus com tudo que você tem, Deus vai te livrando, vai te desarraigando dessa terra de escravidão, e vai te libertando e trazendo sobre você a liberdade que Ele tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Fique de pé no seu lugar. Os irmãos, eu falei de muitas coisas aqui, irmãos, que se aplicam a mim, irmãos, né? Primeiro, como se diz aquele ditado lá, né? Que primeiro acerta na gente, né? Não sei eu falar o ditado exatamente, mas primeiro acerta na gente. Então, irmãos, eu preciso reaver, né? Dar uma passada na minha vida, pensar em que aspecto pode ser que eu esteja aceitando alguma dessas propostas, para que eu possa rejeitá-las e viver a liberdade que Deus tem para mim. Então, se nessa noite talvez você, né, avaliou aí aquilo que estava sendo falado e falou: olha, nessa área que eu preciso realmente abandonar isso, nessa área que eu preciso abrir mão, eu preciso deixar Deus me libertar disso aqui. Então, irmãos, esse é o momento, a oportunidade é essa, né? Não deixa para amanhã, o amanhã pode ser muito tarde, hoje é o dia, esse é o momento, essa é a hora.
né? Deus Salmo 68 fala que Deus é o quê? Ele é já, né? Ele é já, é para agora, é para esse momento, né? Não fica esperando um grande estardalhaço acontecer, uma reunião de avivamento. Não, irmão, se você se abrir agora, se você se render agora, se você se entregar agora, é agora que vai acontecer a transformação, é agora que vai ser libertação na sua vida, em todas as áreas, em todos os aspectos, amém? Então, vamos orar ao Senhor, apresentar, consagra a Ele, coloca a mão no seu coração, coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão, ou seja, ora da forma como você achar mais conveniente, mas deixa Deus, né, tocar na sua vida nessa noite, meu irmão, você que está em casa aí, né? Talvez você conheça uma pessoa que está precisando ouvir essa palavra, compartilha essa live, deixa realmente Deus tocar na vida de pessoas, por meio da sua vida, seja um canal de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é a verdade, Senhor, a Tua palavra não é a minha palavra, Senhor, é a palavra que vem do alto, aquela palavra que vem do Teu trono, Senhor. Ela não volta vazia, Senhor, ela cumpre o propósito, Senhor, que ela foi enviada, Senhor. E se o propósito nessa noite é a libertação de pessoas, que faça isso acontecer, Senhor. Se há pessoas nessa noite que estão, Deus, vendo aqui esses itens e estão se enquadrando em algum deles, Senhor, e nós em alguns momentos acontece sim, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, traz libertação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem sobre cada pessoa, sobre cada homem, sobre cada jovem, a cada adolescente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja realmente redenção, que haja realmente, Deus, pessoas desejando apresentar ao Senhor uma adoração verdadeira, e não uma adoração que é inútil, que o inimigo tenta de alguma forma invalidar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja realmente verdadeiros adoradores, que estão buscando Te adorar, em espírito e em verdade, com tudo que eles têm, com tudo que eles são, Senhor, consagrando toda a sua vida, toda a sua família, Senhor. Se o inimigo tem tentado derrubar os lares, provocar racha nas famílias, Senhor, provocar divisão entre pai e mãe, Senhor, filhos, Senhor, e na família como um todo, Deus, em nome de Jesus, que os olhos possam se abrir nessa noite, que haja libertação, em nome do Senhor Jesus, sobre cada pessoa, né, que está recebendo essa palavra, que onde essa minha voz está alcançando, Senhor, produz o milagre, produz aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, que é o milagre, Deus, transformação de vidas, transformação de lares, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, para que o nome do Senhor seja declarado santo, seja exaltado, seja glorificado, seja adorado, que é o principal propósito, Senhor. Deixa o povo de Deus ir, Faraó, para que nós possamos adorar ao nosso Deus, com uma adoração verdadeira, uma adoração que não vai ser inutilizada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que derrame sobre ti a bênção dele, hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, amém, glória a Deus, amém, irmãos, pode permanecer, nós já vamos terminar. Lembrando aos irmãos, lembrando que eu esqueci, domingo pela manhã, escola dominical, amém, a partir das 9 horas, estamos falando sobre os dons espirituais, irmãos, necessidade de aprendermos sobre a palavra de uma forma completa, né? Então você que pode, irmão, pode estar aqui, né? Sempre é um grupo muito pequeno, então até você que talvez esteja no grupo de risco pode vir, porque tem vindo pouca gente, amém? Domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de Santa Ceia, amém? Teremos um culto aqui especial, que é o primeiro domingo do mês de outubro. O ano já está acabando, né? Glória a Deus por isso. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão assistindo, cada um dos irmãos que estão aqui. Vamos ficar em pé, irmãos. A palavra do Senhor que foi ministrada, irmãos, que ela possa produzir vida em você. A própria palavra de Deus diz que a palavra é viva, né? Viva e eficaz, amém? Isso aqui não é uma palestra motivacional, amém? Isso aqui é um liberado Espírito de Deus para transformar a sua vida, que você se lembre de tudo que foi falado aqui nessa noite, e que você seja um adorador, amém? Coloca a mão no seu coração e diz assim: eu sou um adorador,
Amém? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, né? Amém? E que Ele possa achar em nós verdadeiros adoradores. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar agora que estamos terminando essa reunião. Mas antes te agradecemos por tudo que foi dito aqui, te agradecemos pelo tempo precioso que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa. Que o Senhor abençoe os que estão aqui e que o Senhor abençoe os irmãos que estão assistindo, que teu Espírito possa avivar e tocar não somente aqui, Pai, mas todos os nossos irmãos, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, irmão.